Beleza, primeiro ano, vamos para o nosso segundo vídeo então sobre o planeta Terra. E nós paramos aqui na seguinte pergunta: qual é a idade aproximada do nosso planeta? Você sabe? Pense. Qual é a idade aproximada? Nosso planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos, pessoal. 4 bilhões de anos e 600 milhões. Qual é a forma do nosso planeta Terra? Ah, professor, é a forma esférica, tá? É a forma de geoide. Vou colocar o laser aqui de novo. Forma de geoide, dilatada na parte central, quer dizer, expandida aqui na parte central e achatada nos polos, tá? Geoide. É assim que você vai marcar numa questão. Se aparecer quantos anos? 4,6 bilhões de anos é a idade do nosso planeta. E aqui ilustra. Opa! Não vai? Peraí, deixa eu tentar tirar essa caneta aqui então. Agora sim. Aqui ilustra, pessoal, o nosso planeta Terra, o relevo dele, né? Como ele é imperfeito, né? Talvez tire um pouco da sua cabeça aí aquela imagem de esfera perfeita, né? Parece uma batatinha, né? Toda uma bolinha de papel amassada, né? E é claro que está sem os oceanos, né? É para a gente poder ter essa percepção real aí. Repare que essa área amarela aqui é mais elevada, né? A cor fria aqui é a parte mais rebaixada. Só para você ter uma noção, né, de como é esse planeta. Vamos lá então. Então, 4,6 bilhões de anos é a idade do nosso planeta Terra. E a forma de geoide. Com certeza você já ouviu falar sobre as eras geológicas. Então vamos lá. Para entender o processo de formação e transformação do nosso planeta, os cientistas elaboraram a divisão do tempo em eras geológicas. Repare, pessoal, que eu coloquei em vermelho aqui não por acaso, para você associar formação e transformação com eras geológicas. Você pode perceber que o ser humano tem essa necessidade de dividir, de separar. Dividir e separar sempre é para melhor estudar. Dividir e separar é uma forma de se regionalizar. Toda vez que você divide e separa alguma coisa ou algo, você estabelece alguns critérios, né? Você poderia fazer aí uma divisão pegando o critério, por exemplo, vamos pedir para quem tem cabelo curto sentar do lado esquerdo, quem tem cabelo longo do lado direito. Então você estabelece um critério, né? Acima de 20 anos para o lado direito, abaixo de 20 anos para o lado esquerdo. Então você estabelece. Por que o ser humano faz isso? Para melhor estudar. Vamos pegar aí um 365 dias, vamos dividir em anos, em meses, em semanas, em horas, em minutos, segundos. No caso aqui, as eras geológicas representam então o processo de formação e transformação pelo qual o nosso planeta passou. Essa divisão segmenta, quer dizer, divide a história do nosso planeta em 4 fases, ou seja, 4 eras: pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Atenção, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Isso aqui é outra coisa que você vai ter que memorizar também. E até essa ordem aqui você tem que memorizar. Cada uma dessas eras é dividida em vários períodos, que por sua vez são divididos em épocas, formando assim a escala geológica do tempo. Antes das eras aqui tem os éons, que na verdade é até maior do que eras. Você pode fazer uma analogia assim, pessoal. Você tem um ano, que você pode dividir em semestre, que você pode dividir em meses, que você pode dividir em semanas e assim por diante. Entendeu? Então você tem várias divisões. Para quê, professor? Para melhor estudar. Por quê, professor? Porque ao estudar percebeu que naquela época existiu uma espécie de vida, uma forma de vida, um tipo de relevo, um tipo de rocha, um tipo de vegetação que sobressaiu, que era muito diferente. Então eles utilizam esse critério para poder dar nome, para poder delimitar aquela época ou aquele período, ou o que seja. Tudo bem?
Em virtude da grande diferença de tempo entre os acontecimentos da Terra e os acontecimentos da humanidade, realiza-se a distinção entre tempo geológico e o tempo histórico. Ou seja, o tempo geológico, pessoal, é o tempo do planeta Terra. É milhões e bilhões de anos, pessoal. Para você falar das transformações que ocorrem no planeta Terra, que transformações são essas, professor? O surgimento de um oceano, o surgimento de um mar, o surgimento de um lago, o surgimento de uma cadeia de montanhas, o surgimento de uma depressão, o surgimento de uma planície. Você consegue ver? Olha que legal, tá nascendo ali uma montanha, que bonitinho, olha lá a montanha tá de fralda, nossa, agora virou um adolescente, né? Tá na pré-adolescência, nossa, agora é um adulto, olha que montanha bonita, ela ficou velha, agora tá desgastado, morreu a montanha, virou planície. A gente não consegue de forma nenhuma acompanhar, porque o nosso tempo, o tempo humano é o tempo histórico, centenas e milhares de anos, né? De 100 anos, né? É o nosso tempo aqui nesse planeta Terra. Então, todas as vezes que falar de planeta Terra, ou de transformações, ou de eventos que aconteceram, sempre estaremos nos referindo ao tempo geológico. Que tempo é esse? Milhões e bilhões de anos. Tempo do ser humano é o tempo histórico. A elaboração das eras geológicas seguiu o critério, opa, apareceu aqui, tá vendo? Para eu regionalizar, para eu separar, para eu dividir, eu tenho que estabelecer critério. Datação química dos fósseis e rochas antigas encontradas, um resultado de muitos anos de estudo e pesquisas. Então ficou aí se colocando, foi se estudando, né, olhando, estimando a idade dos minerais que compõem as rochas ou dos fósseis para poder estabelecer melhor essa divisão. Ah, beleza, chegamos aqui na tabela de tempo geológico, ou das eras geológicas. Meu Deus, professor, eu vou ter que aprender tudo isso. Você não vai precisar de decorar tudo isso aqui, tá? Mas você vai precisar entender. Repare que aqui tem a era nessa coluna, nesta outra aqui o período, nessa outra os principais eventos e aqui a duração. Tem umas 3, 4 aqui que eu coloquei só para você. Com certeza você já viu, até no seu próprio livro didático tem essa tabela. Então vamos lá. A era pré-cambriana é dividida em período proterozoico e arqueozoico. Principais eventos: primeiras formas de vida, formação de escudos cristalinos. Escudos cristalinos, pessoal, é um tipo de estrutura geológica. Professor, que diabo é isso? Estrutura geológica é aquilo que está abaixo dos nossos pés, que a gente não consegue ver. É aquilo que sustenta, vou até explicar melhor, é aquilo que sustenta o relevo. Você consegue aqui fora, né? E você mora fora do planeta Terra, você não mora dentro. Tem muita gente que fala, mora dentro do planeta Terra. Não, mora fora. Você consegue ver uma montanha, uma planície, uma depressão, um Grand Canyon, você consegue ver, mas você não consegue ver o que está sustentando aquele relevo, o que está abaixo dos seus pés, no interior. Então isso é estrutura geológica. Tem os escudos cristalinos, que também são chamados de maciços antigos, tem as bacias sedimentares e tem dobramentos modernos, que também é assunto desse pacote aqui de explicações. Então, duração 4 bilhões de anos. Qual a idade da Terra? Fala aí. Fala. Ah, obrigado. 4,6 bilhões. Então, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, a era pré-cambriana durou 4 bilhões de anos. Foi a que mais durou. A Paleozoica é dividida em período cambriano, ordovidiano, siluviano, devoniano, carbonífero, permiano, perdão. Não precisa. Só um momentinho, pessoal, deixa eu ver se esse computador, se esse notebook está descarregando aqui. Não precisa se preocupar em decorar esses nomes aqui, tá? Vamos lá, os principais eventos da Paleozoica. Tá assim, descarregando. Só um momentinho, vou colocar para carregar. Muito bem, pessoal. Então vamos retomar aqui. Cadê?
Vamos lá então. Não precisa se preocupar em gravar, em decorar esses nomes aqui do período da Era Paleozoica, tá? Os principais eventos. Surgimento dos tipos de rochas, formação das florestas, Era do Gelo, surgimento do primeiro continente, que é o Pangeia, surgimento dos peixes vegetais, surgimento dos répteis, duração 320 milhões de anos. Na Era Mesozoica, dividido em Cretáceo, Jurássico e Triássico. Lembrou dos filmes aí, né? Jurassic Park, por exemplo. Divisão, houve a divisão do que? Divisão do Pangeia, obviamente. Extinção dos dinossauros, surgimento dos dinossauros. Tudo aqui dentro da Era Mesozoica. 70 milhões de anos. E chegamos na era mais atual, que aqui estamos, obviamente, é a Era Cenozoica. Período terciário e período quaternário. No terciário, formação de montanhas, surgimento das aves, formação dos atuais continentes. 70 milhões de anos. No período quaternário, surgimento do homem e a última Era do Gelo, 1 milhão de anos. Tá, eu vou parar por aqui. Não, vou parar não, vou continuar. Eu achei que não estava gravando, mas acredito que está. Vamos torcer aqui, porque senão o serviço vai ficar perdido. Beleza, olha aqui que bacaninha. Essa aqui tá bem bonitinha, né? Aqui já aparecem nomes diferentes. Ó. Arqueano, Proterozoico e aqui Fanerozoico. Aqui já tem o Éon. Fanerozoico. Fanerozoico significa vida visível, né? Posso falar isso aqui ó, de azoico. Então aqui tem a divisão. Por que eu coloquei essa tabela aqui? O que ela tem diferente? Porque ela traz a época. Essa outra não traz. Ó. Só era, período e principais eventos. Essa aqui, marque abaixo aí onde é que nós estamos. Né? Em qual época que nós estamos. Nós estamos no Éon Fanerozoico, na Era Cenozoica, no período quaternário da época Holoceno. É essa que nós estamos aqui. Ó, Holoceno. Repare que aqui o terciário está dividido em Paleoceno e Neógeno. Não precisa se preocupar com isso. Já já eu vou te falar com o que é que você vai ter que ter uma preocupação maior. Essa aqui é outra que traz éons, eras, períodos, principais etapas e a duração. Criptozoico significa ausência de vida. Fanerozoico, vida visível. Pré-cambriano, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Vou parar de falar, vou tirar o laser aqui. Você pode dar um pause aí e fazer toda a leitura se você tiver essa vontade agora, tá? Senão depois você volta isso aí para você poder ir se familiarizando com os nomes. Esta aqui também é a mesma coisa, né? Só para você ver que tem vários tipos de tabela e depende muito do livro, depende muito do autor. E outra coisa, pessoal, se você tivesse na aula de biologia, o professor de biologia, você já deve ter visto isso em biologia, ele vai utilizar essa tabela do tempo geológico para o objetivo da explicação dentro da biologia. Aqui eu quero que você entenda dentro da geografia, o que é mais importante observar. Repare que agora essa aqui não está na crescente, essa aqui está decrescente, né? Pré-cambriano lá em cima e Cenozoico aqui embaixo. Essa aqui você já viu também, uma espiral. Eu falo que você já viu porque assim, a maior parte dos livros tem isso. Então, formação da Terra, 4,6 bilhões de anos. E aí vai essa espiral até chegar aqui aos primeiros seres humanos. Tá? E aqui nós temos a legenda, pré-cambriano, paleozoica, mesozoica, cenozoica, terciária e cenozoica, quaternário. E aí tem alguns eventos, né? A rocha mais antiga, formas primitivas de vida. E aí você vai lendo aqui depois, tá? É só para ilustrar. Muito bem, e se essa era geológica, essa escala do tempo geológico que tem 4,6 bilhões de anos, pudesse ser resumida em um dia de 24 horas? Qual seria a porcentagem ou a duração de nós, seres humanos, dentro desse período todo? Olha que interessante, pessoal. 24 horas, à meia-noite. A 1 hora, não 1 hora da tarde, tá? 1 hora da tarde é 13, então 1 hora. No período de 1 até 2, formação da Terra.
Formação das rochas mais antigas e conhecidas, as 3. Às 5 e 6, início da formação de fósseis mais antigos, primeiros organismos fotossintetizantes. Ao meio-dia, forte acúmulo de gás e oxigênio na atmosfera. Às 16 e 17 horas, início da formação de fósseis mais antigos de seres eucarióticos. Entre 20 e 21, início da formação de fósseis mais antigos de organismos multicelulares. 22, aparecimento de plantas terra-firme. 23, período de domínio dos dinossauros. E aqui, pessoal, olha o aparecimento dos Homo sapiens. 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Pegando aí 4,6 bilhões de anos e resumindo em 24 horas. Olha a existência do ser humano. E agora eu faço uma reflexão com você. Nós estamos aí a 30 segundos, né? 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Ficou faltando mais 30, né? Para completar as 24. E olha o grau de interferência dos seres humanos no planeta Terra. Olha quantas transformações que nós já provocamos e de maneira predatória, de maneira errada, né? Nós já consumimos, o que nós consumimos no planeta Terra hoje equivale a um planeta Terra e meio. Essa pandemia, ela não é por acaso. Você pode associar aí muitas atividades erradas, atividades econômicas, forma de lidar com o meio ambiente de maneira desrespeitosa. Não sei se você assistiu aquele filme daqueles seres azuis que não são os Smurfs, Avatar. Aquele filme Avatar, ele mostra, além de toda a tecnologia empregada, né, de toda a ficção ali, mas ele mostra a questão de como um ser se relaciona com a natureza, como ele se sente pertencente à natureza e não dono da natureza. Vale a reflexão para nós, pessoal. Olha isso aqui, ó. Nós surgimos a 23 horas, 59 minutos e 30 segundos e já causamos todo esse estrago. Tá. Vamos falar aqui um pouco então dentro de cada era. Era pré-cambriana. É o primeiro momento de evolução do planeta Terra, há 4,6 bilhões de anos, a 2,3. Divide-se em período azoico, arqueozoico e proterozoico. Então vamos ver dentro desses períodos aqui, ó. Azoico, arqueozoico e proterozoico. Dentro da era pré-cambriana, quais são as características do azoico? Pessoal, não se preocupe, são muitos nomes estranhos, mas você vai se familiarizando e eu vou te falar, vou te chamar a atenção. Ó, isso aqui que é o grande pulo do gato, é aqui que você vai ter atenção, é aqui que você vai acertar uma questão na prova, no Enem, no vestibular, é aqui, tá? Você tem que saber que existe a era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. A era pré-cambriana pode ser dividida em azoico, arqueozoico e proterozoico. Então, dentro do período azoico, primeiro momento da Terra, quando esta ainda era uma grande massa de magma, que nada mais é do que a rocha derretida, a lava, sem estrutura sólida ainda consolidada. Aí vem a explicação para você. Com a alta temperatura do planeta, a evaporação dos seus componentes era constante, causando um período de chuvas subsequentes. Olha que interessante, pessoal, as chuvas nunca chegavam a encostar a superfície da Terra, pois ao chegarem perto já evaporaram e formavam novas nuvens. Só quando o planeta Terra começou a se resfriar é que as chuvas começaram a tocar a superfície do planeta Terra, durante anos aí. Período arqueozoico, solidificação da superfície terrestre. Então antes o planeta Terra era uma imensa bola de fogo, de lava incandescente, de rocha derretida. No período azoico, no arqueozoico começa a se solidificar e começa a surgir as primeiras estruturas geológicas, maciços antigos e escudos cristalinos, ou escudos cristalinos, tá? Repare que eu coloquei de azul para você fazer essa associação. Lembra que a estrutura geológica é aquilo que sustenta o relevo, é aquilo que está abaixo dos nossos pés, que nós não estamos vendo de maneira alguma. Essas são as estruturas geológicas mais antigas do planeta Terra e, consequentemente, as que mais passaram por processo de desgaste. Claro, tudo que é antigo sofre um processo de desgaste, não é? Basta você olhar aí para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai que está do seu lado e agora sua mãe e olha para você. Quem é mais antigo? Quem está mais desgastado? Ah, professor, eu estou mais desgastado que meu pai e que minha mãe. Então, se cuida, né? Porque você é novo.
Se cuida porque você é novo, não era para estar desgastado assim. O seu pai, seu avô, sua avó, sua mãe já sofreu um processo erosivo. Que processo erosivo é esse, professor? O que é que desgasta meu pai, minha mãe, meus avós? O que é que desgasta? Além do tempo vivido, o trabalho, os filhos, as contas, tudo isso acaba desgastando a gente. A alimentação é errada, né? As noites mal dormidas, preocupado com a casa, preocupado com os filhos, enfim. Então, toda vez que falar aqui dentro de geografia que é antigo, você vai lembrar que é desgastado, tá bem? No período proterozoico, presença de escudos cristalinos. Temos então a continuidade dos processos erosivos e também o início da formação das bacias sedimentares. As bacias sedimentares passam a surgir nas áreas de deposição. Deposição quer dizer depositar, colocar. Acontecendo geralmente, mas não sempre, nas partes mais baixas do relevo. Este foi o período mais longo e ocorreu de aproximadamente 2,5 bilhões de anos a 542 milhões de anos atrás. Repare que é em contagem regressiva, tá, pessoal? É de 4,6 bilhões de anos para cá, então vai regredindo aí as datas ou a duração do tempo. Muito bem. Não vou falar agora especificamente sobre a bacia sedimentar, porque nós vamos ter uma aula só sobre isso aí também. Então, fechamos aqui, ó. Dentro da era pré-cambriana, eu tenho o período azoico, arqueozoico, proterozoico. Falei a característica de cada um desses três. E na era paleozoica? São 6 períodos: cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Nós não vamos falar sobre esses 6, tá? É só para você saber que existe. Então, nós temos aqui intensificação dos processos de formação de bacias sedimentares e também o surgimento do carvão mineral. Isso é interessante, pessoal. Carvão mineral é uma questão que o Enem gosta sempre de cobrar, tá? Porque o carvão mineral é uma fonte energética. O ser humano consegue fazer dinheiro com carvão mineral. O ser humano utilizou carvão mineral na primeira revolução industrial. Então, geralmente, o Enem gosta de fazer essa associação, de pegar um acontecimento histórico e perguntar algo sobre a geografia física. E quando é que surgiu o carvão mineral? Na era paleozoica, no período carbonífero. E a era mesozoica? São 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Formação dos dobramentos modernos. Eita, professor! Dobramento moderno está de azul para você lembrar que dobramento moderno é uma estrutura interna da Terra. Também é uma estrutura interna. Moderno. Se é moderno, é mais recente, é atual. Professor, então é pouco desgastado? Sim, senhor. É pouco desgastado. Que tipo de relevo é pouco desgastado no planeta Terra? Professor, tem a Cordilheira dos Andes. Sim, né? Você olha para a cordilheira e vê aquele pico, né? Vê aquela quase que fosse uma ponta, uma lança ali em cima. O quanto é recente. Se fosse desgastado, ia ser igual uma serra que você olha, ela está meia laranja, ela está bem boleadinha, ela está bem baixa. Também tem a Cordilheira do Himalaia. Então, isso são dobramentos modernos, quer dizer que aconteceu recentemente. Em qual tempo, professor, do ser humano? Não. Tempo histórico, não. Tempo geológico, bilhões e milhões de anos. Aqui, estrutura geológica, a tabela para você poder lembrar. Ela vai repetir lá na aula sobre isso aqui também. Sobre isso aqui, tá? Maciço ou escudo cristalino, bacia sedimentar, dobramento moderno. Qual o tipo de relevo? No dobramento moderno, o recente, eu tenho montanha. Nas bacias sedimentares recentes, planícies. Nas bacias sedimentares antigas, planaltos sedimentares. Nos maciços escudos cristalinos, planaltos cristalinos. Qual era aconteceu? Pré-cambriano, paleomesozoica. E professor, você não falou dessa era não. Isso aqui é porque juntou. Só para você entender que a bacia sedimentar antiga, ela vai se formar na transição da paleozoica para a mesozoica. Bacia sedimentar recente cenozoica e dobramentos modernos na Cenozoica. Muito bem. A última era aqui, a era Cenozoica, é a mais atual. Nós temos 2 períodos, terciário e quaternário. Não temos a formação de novas estruturas, somente a modificação daquelas que já haviam consolidado.
Como a movimentação das placas é constante, contínua e intensa até o dia de hoje, temos a modificação das formas de relevo e também as mudanças causadas por agentes externos, como por exemplo os processos de intemperismo e erosão. O que é intemperismo? Vai ter uma aula sobre isso? Vai, mas eu vou te falar aqui intemperismo, quente e frio. Imagine uma rocha exposta ao sol, de repente vem uma chuva, é uma intempérie, uma mudança de temperatura. E erosão, professor, é desgaste. É desgaste. Intensificação dos processos de formação dos abramentos modernos. Pronto, tá aí, né, as eras geológicas. Me fale quais são elas. Fala. Tá difícil, não tá, pessoal? Então tá, eu vou passar para você aqui um macete de como você lembrar das eras geológicas, da ordem das eras geológicas. Estão aqui nessa frase. Prevenir para melhor comer. A inicial de cada palavra, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Olha aqui. Prevenir para melhor comer era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Muito bom, né, pessoal? Bom, com essa dica aqui, ó, tem a minha velha traga meu jantar suco de uva e noz, você consegue saber a ordem e os planetas do sistema solar. E com essa frase aqui, prevenir para melhor comer, você consegue saber a ordem aí e as eras. Só isso basta? Nunca. Só isso aqui não basta. Você tem que saber em que ano ou qual a duração de cada era dessa e quais foram os principais eventos. Quais foram os principais eventos. E aí nós vamos fazer isso aqui agora, pessoal. Você vai ver que não tem nada de difícil. Difícil é só a questão de você realmente manter a sua atenção e tentar memorizar os nomes, mas assim, é fácil. Quer ver? Vamos lá. Eu já sei que é prevenir para melhor comer, não é isso? Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O planeta Terra tem quantos bilhões de anos? 4,6 bilhões de anos. Nós já vimos que a era pré-cambriana foi a que mais durou, ela durou 4 bilhões de anos. Então quer dizer que a paleozoica vai começar com 600 milhões. Opa, espera aí que travou aqui. Aqui, chegou. Demorou, mas chegou. Então, a pré-cambriana durou 4 bilhões e da paleozoica para cá 600 milhões. E da paleozoica para a mesozoica, professor? 250 milhões. Da mesozoica para a cenozoica, eu vou aproveitar 60 milhões. Repare, pessoal, como é que eu faço para poder memorizar isso aqui? Eu já sei a idade do planeta Terra, que é 4,6 bilhões. Isso aí é o mínimo que você tem que saber. Eu já sei a frase, prevenir para melhor comer. Repare que aparece aqui, ó, 600 milhões e aqui aparece 60 milhões. Então, olha como 6 se repete aqui. Ah, professor, isso não me ajuda em nada. Tá, então desculpa. Para mim, eu consigo memorizar. Professor, 250 também você memoriza ele. Tá, então, 4,6 bilhões, 600 milhões, 250 milhões, 60 milhões. Tudo bem. Então eu já sei quais são as eras e qual a duração de cada uma delas. Qual que é o próximo passo? Elencar aqui dentro de cada era os principais eventos. Professor, todos aqueles que eu falei que nós estamos lá atrás? Não, pessoal, todos aqueles não. Eu quero só o que é importante aqui para a geografia. Tá? Desculpa, até chegar aqui os dias atuais. Então, na era pré-cambriana, lembra que nós vamos ter a formação dos primeiros organismos unicelulares? Esse planeta Terra, ele ainda está se resfriando, se solidificando, né? São 4 bilhões de anos. Aqui vai ter as primeiras formas de vida. E na Paleozoica, professor, esse pá você vai lembrar de Pangeia, pessoal. Pangeia. Pangeia é o supercontinente. Lembra que no início só existia um único bloco continental e um único oceano. Então, ó, Pangeia. Mesozoica é a era do meio. Como a do meio, professor? São 4? Não, pessoal. Esse pré-cambriano aqui nem existia vida ainda. Ela vai iniciar aqui. Mas a vida visível, o fanerozoico, vai ser aqui, ó, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico.
Lembra da história do planeta Terra? Ele se formou. Os continentes permaneceram como Pangeia? Permaneceu o único continente? Não, os continentes se dividiram. Não dividiram? Sim, os continentes se dividiram. Você tem o mapa mental dos continentes aí. Então eu gosto de brincar que aqui na Mesozoica surgiu DVD. Por que DVD? Vai ter a divisão do Pangeia. Essa divisão houve intenso processo de vulcanismo, porque se a placa tectônica está se afastando uma da outra, tem erupção vulcânica, tem extravasamento de magma. E eu tenho um evento muito importante aqui, que é o surgimento e extinção dos dinossauros. Beleza, DVD. E a última era Cenozoica. Eu tenho dois pontos importantes. Cadeia de montanhas, no terciário, e seres humanos no período quaternário. Repare, pessoal, olha que coisa tranquila. Qual que é a dica que eu te dou? Pegar uma folha em branco e ir contando essa história para você. Pega esse vídeo e fica assistindo essa explicação aqui para você poder memorizar. Depois que você memoriza, não esquece nunca mais. O filme, onde coloca seres humanos e dinossauros juntos, é totalmente errado. Né? Viver em eras geológicas totalmente diferentes. Aquilo é pura ficção. Né? Muito bem. Vamos colocar mais alguns outros fatores importantes aqui. Dentro da era pré-cambriana, vai surgir as primeiras reservas de minerais metálicos. Exemplo, pensa aí, alumínio é metálico, ferro e cobre. Um exemplo aqui, reserva de minerais metálicos. Professor, por que nós estamos falando disso aí agora? Porque o ser humano fez dinheiro e faz dinheiro com esses minerais metálicos. Esses minerais metálicos deram início a atividades econômicas. Geralmente se pergunta na prova, né? A reserva de minerais metálicos surgiram quando? Na era pré-cambriana. Na Paleozoica, professor, carvão mineral. Ah, é mesmo, professor. Foi lá no Carbonífero, não foi? Isso. Carvão mineral, pessoal. Por que eu estou falando de carvão mineral? Porque é atividade econômica também. Na Mesozoica, petróleo. Caracas, professor. Então o petróleo vai surgir depois do carvão mineral? Sim. Sim, pessoal, tá aqui. Muito bem. E na Cenozoica aqui não vai ter nenhuma atividade econômica importante para colocar, né? A não ser, é claro, os seres humanos consumindo literalmente o planeta Terra. Beleza. Próximo passo aqui é colocar as estruturas geológicas aqui dentro. Maciços ou escudos cristalinos é da era pré-cambriana. Lembra quais são as estruturas geológicas? Maciços ou escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Pronto, ficou fácil. Bacias sedimentares antigas, bacias sedimentares recentes, qual que sobrou aí? Dobramentos modernos ou dobramentos recentes, que é a mesma coisa. Tá? Vou até voltar aqui para você poder pegar tudo isso de novo, pessoal. Prevenir para melhor comer. 4,6 bilhões de anos. 600 milhões, 250 milhões, 60 milhões, dias atuais. Surgimento da vida, surgimento do Pangeia, DVD, divisão através de vulcanismo, extinção de dinossauros, existência e extinção de dinossauros, cadeia de montanhas e seres humanos, reserva de minerais metálicos, carvão mineral, petróleo, escudo ou maciços antigos, escudos cristalinos maciços antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Pronto. Vamos colocar mais informação aqui dentro? Vamos. Então vamos. O pré-cambriano para trás é o éon chamado azoico ou criptozoico, vida oculta, azoico, sem vida. Esse A é negação, esse zoico é vida, tá? Então sem vida. Vida oculta. Daqui para trás é vida oculta. Professor, mas o senhor colocou aí que a vida vai surgir no pré-cambriano. Sim, ela vai surgir. Ela vai se tornar mais evidente ainda. Daqui para trás, pessoal, é tudo sem vida. Muito bem. Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico vai receber o nome de Fanerozoico. Eita nome, hein? Vida visível. É o éon fanerozoico. O que tem importante no Fanerozoico? Reserva de minerais e de combustíveis fósseis. Então aqui você já dividiu. Quando falar de carvão, mineral e petróleo, surgiu no éon fanerozoico. Às vezes a questão não coloca éon, apenas coloca assim, na era fanerozoica. Pode. Na época fanerozoica. Pode, não tem problema. E
Nos dias atuais aqui eu vou colocar uma informação que é uma era daqui a milhões de anos, quando estiverem estudando essa humanidade aqui, né? Nós, que não existirá nem nosso pó, chamada de era antropozoica. Por que, professor, era antropozoica? Porque o ser humano interferiu de tal maneira no meio ambiente que provocou profundas transformações. Lembra da palavra antropologia? Ser antrópico, né? Se refere a ser humano. Tá aí, pessoal, vou tirar aqui o meu laser da frente. Se quiser fazer um print aí, guardar, que ficou bem dividido. Isso aqui deu um baita trabalho para poder pegar todas as informações e tentar colocar da maneira que fique mais fácil para você poder visualizar. Valeu, espero ter ajudado aí. Dúvidas, poste no mural da sala ou mande no meu PV em horário comercial, por gentileza, tá? E até a próxima.